Formado em Engenharia Civil pela UFSC, doutorado e pós-doutorado na área de urbanismo pela Universidade de Grenoble, na França. Nosso entrevistado, o candidato Elson Pereira, também é coordenador do Plano Diretor para o campus universitário da Federal, fez parte da representação da UFSC no núcleo gestor do Plano Diretor de Florianópolis e desenvolveu políticas públicas para a habitação nas cidades de Biguaçu e Palhoça. Já elaborou 8 enredos para a escola de samba Protegidos da Princesa. Olha, começou pela sensibilidade social que eu adquiri num momento em que era muito difícil. Quer dizer, eu fui jovem há algum tempo atrás, né? E eu participava do movimento de juventude. E naquele momento existiam as comunidades eclesiais de base, a esquerda da igreja era muito desenvolvida. E saiu um documento em 1979, eu tinha 16 anos, que era o documento de Puebla, né? Esse documento de Puebla, ele dava uma base da doutrina social da igreja, e era extremamente avançado para a época. Nós estávamos num momento de ditadura, né? E isso me fez conhecer, me levou a leituras importantes sobre ideologia, sobre questões da política do ponto de vista de direita e esquerda, como você fala. Ela tem a consciência política dela, né? Talvez não seja a consciência política tradicional, a consciência política de perceber o que é uma visão de mundo, o que é uma ideologia, mas ela sabe perfeitamente, né, como que o mundo acontece do ponto de vista das relações pessoais, do ponto de vista das relações econômicas. Agora, o que ela precisa é aprofundar as relações. O que a política tem a ver com a minha vida? Se você for eleito, qual seria a sua primeira medida para resolver a questão do engarrafamento em Florianópolis? Então, quando a gente governa, a gente tem que definir prioridades. E as prioridades, elas são, de certa forma, definidas pela própria realidade. Florianópolis hoje tem uma série de problemas ainda a serem resolvidos, mas no dia a dia, o cotidiano nos mostra que a questão da mobilidade urbana, a questão da ocupação do solo demasiada, a questão da degradação ambiental, são os problemas que estão postos como mais urgentes. E nós entendemos que a mobilidade, ela precisa ser atacada através de pelo menos três focos, ou três pontos diferentes. O primeiro deles é o que todo mundo age, o governo tradicional, que é a questão do sistema viário. Ele é importante para você melhorar o problema da mobilidade, mas ele não é a única questão. Há uma certa confusão de achar que você alargando vias, fazendo viadutos, você vai melhorar a mobilidade. A experiência mundial tem mostrado que isso não é verdade. A cidade que tem as maiores autoestradas urbanas do mundo é Los Angeles, tem problema de engarrafamento. Eu tenho uma foto que mostra uma autoestrada com 38 pistas, 19 para ir, 19 para voltar, completamente engarrafada. Por quê? Porque o modal baseado no automóvel, ele é altamente consumidor de espaço. Quanto mais espaço você dá para o automóvel individual, mais ele vai ocupar esse espaço e mais ele vai ser chamado aos espaços. Então, isso através, primeiro, de um grande investimento público em transporte coletivo, que é muito menos consumidor de espaço, ele precisa de menos espaço, e atende muito mais as necessidades do direito de ir e vir dentro do espaço urbano. Então, o segundo aspecto, o primeiro aspecto é o sistema viário, mas não pode ser o único. O segundo aspecto é o modal, que precisa ser coletivo, senão você não resolve o problema. E o terceiro aspecto é o uso e ocupação do solo. Não adianta você melhorar o sistema viário, melhorar o sistema de transporte coletivo, se eles não estiverem vinculados com onde eu devo ocupar mais e onde eu não devo ocupar. A cidade do porte, da importância de Florianópolis, ela tem que ser gerenciada de maneira profissional. Pode ser aos saltos. A pessoa tem uma ideia à noite, vai no outro dia e coloca essa ideia em prática sem pensar. Então,
você tem um conjunto de profissionais que dê respostas aos problemas territoriais. Se não tiver isso, nós atuaremos de forma reativa aos problemas. Eles surgem, a gente vai dar uma resposta, mas de maneira muito pouco pensada. Tá. O que Florianópolis tem hoje, sempre teve, de melhor e que chamaria turismo? Seriam as condições locais. Você não sai da sua casa para ir para um lugar igual ao seu. Você vai para aquilo que é diferente de onde você está. O europeu viria para Florianópolis para quê? Para ver o diferente. Os hotéis vão servir de apoio para as pessoas virem conhecer Lagoinha do Leste, a Lagoinha, para conhecer as belas praias. Agora, se eu chego num transatlântico enorme e eu não posso botar o pé na água porque ele está poluída, por que eu viria a Florianópolis? Então, nós tratamos do saneamento. Florianópolis, a prefeitura tem a obrigação, ela é responsável pelo saneamento, não é a empresa cessionária, não é a Casan. A Casan recebeu uma concessão de Florianópolis para operar em Florianópolis, mas quem é responsável pelo saneamento é Florianópolis. E se as estações de tratamento de esgotos hoje não estão sendo bem gerenciadas, estão jogando esgoto in natura quase nos cursos d'água, isso é obrigação, isso é responsabilidade da prefeitura de Florianópolis. Então, nesse aspecto, eu acho que o problema fundamental das classes menos favorecidas em Florianópolis diz respeito à habitação. O que sobra para as pessoas? Sobra as áreas que estão em topo superior do morro, as áreas de manguezais, as áreas de dunas, que respondam às necessidades de famílias abaixo de 3 salários mínimos ou de 3 a 10 salários mínimos em diferentes faixas. E que essa política habitacional seja integrada a uma política urbana, porque não adianta você criar bolsões de habitações de interesse social na periferia das cidades, que vão deixar as pessoas fora do mercado de trabalho, vão deixar as pessoas longe da vida cotidiana. Você tem que integrar essas pessoas. Os países centrais, os países europeus, eles tentaram resolver o problema da habitação construindo grandes conjuntos habitacionais nas periferias das cidades. Foi um fracasso. A gente viu em 2007 na França os motins que aconteceram nos arredores de Paris, botando fogo nos carros, porque as pessoas estavam em guetos, elas tinham direito à habitação, mas elas não tinham direito à cidade. Em 2011, falou que 71% dos estudantes não são mais filiados, não se interessam por partidos políticos e que 92% deles acreditam que o melhor meio de conversar com os candidatos é pela internet. Porque hoje, assim, os jovens, né, eles não assistem televisão, a maioria não ouve rádio, eles estão realmente conectados nessas redes. Como é que você acha que você pode se comunicar com os jovens, assim? Os partidos políticos, a política brasileira tem uma grande culpa nesse processo de despolitização da juventude, que não é culpa da juventude, mas é porque a juventude não vê no quadro político que nós temos no Brasil hoje possibilidades de acreditar na própria política. Então, essa é uma função nossa também, né, de fazer reacreditar, né, as pessoas reacreditarem, porque é a única forma, numa democracia, de mudar o país que é pela política. Senão, não existe mágica, né? Então, as redes sociais, a internet, são meios. Elas são meios importantes, são meios que não existiam há algumas décadas atrás, existem hoje, e elas têm que ser utilizadas. Nós utilizaremos do meio, mas não terminando no próprio meio. Quer dizer, o próprio conteúdo das redes sociais precisa ser politizado, a nosso ver. E aí me levou sempre a ter uma sensibilidade social muito grande, até me levar ao momento de me filiar a um partido, e eu acreditei que o PSOL poderia ser o partido que responderia melhor esses meus anseios por um mundo do bom viver. Eu acredito que só será estabelecido pelo socialismo, né? E o socialismo, não o socialismo que está ainda por vir, mas o socialismo já se implanta. O socialismo, ele é irmão gêmeo do capitalismo, ele nasceu com a Revolução Industrial. Então, os ganhos que nós tivemos no mundo, em termos de condições de trabalho, de acesso à educação para os mais pobres, da saúde, ela surgiu de movimentos na busca do socialismo. E que ele está aí, ele é uma esponja dentro do capitalismo, que vai absorver. Então, o capitalismo e o socialismo convivem hoje, mesmo nos países capitalistas. Os ganhos sociais, aquilo que nós achamos bom nos países centrais, no
Canadá, na França, na Suécia, são ganhos do socialismo.